A mansão dos Monteiros sempre fora um símbolo de riqueza e poder na cidade. Localizada em um dos bairros mais luxuosos, cercada por muros altos e jardins impecavelmente cuidados, ela parecia mais um palácio moderno do que uma simples residência. O dono, Eduardo Monteiro, era um milionário conhecido não apenas pelo sucesso nos negócios, mas também pela sua aura de homem reservado, disciplinado e elegante. Sua fortuna vinha de uma mistura de investimentos inteligentes e de uma rede de empresas que iam desde tecnologia até imóveis de luxo. Aos 53 anos, tinha conquistado praticamente tudo o que desejara: riqueza, influência e reconhecimento. Porém, sua vida pessoal não refletia a mesma harmonia. Casado há quase 20 anos com Patrícia, uma mulher de presença marcante, beleza clássica e ambição desmedida, Eduardo havia construído uma relação fria, sustentada mais pelas aparências do que pelo amor. Patrícia gostava de ostentar. Adorava festas, viagens internacionais, roupas de grife, joias e tudo que pudesse mostrar ao mundo a sua posição. Ao lado dela, Eduardo parecia apenas um provedor. As conversas entre o casal raramente passavam da superficialidade, e os momentos de afeto haviam desaparecido há anos. Naquela casa também vivia Clara, a empregada. Uma jovem de apenas 28 anos, vinda do interior, que se mudara para a capital em busca de oportunidades. Clara não tinha família por perto e carregava no olhar uma mistura de doçura e força, como quem já havia enfrentado muitas dificuldades, mas não perdera a capacidade de acreditar em dias melhores. Ela era eficiente, discreta e dedicada. Cuidava da casa com zelo e fazia questão de preparar refeições caseiras para o patrão, mesmo quando a madame insistia em contratar buffets caros para qualquer ocasião. Clara nunca reclamava, mas era impossível não perceber como Patrícia a tratava com desdém. A esposa de Eduardo a via como alguém inferior, uma sombra que servia apenas para limpar, cozinhar e obedecer. Sempre que tinha a chance, fazia comentários maldosos, criticava sua aparência, seu sotaque, sua roupa simples, até mesmo seu silêncio. Eduardo notava esses detalhes, mas costumava ignorar. Acreditava que a vida já era suficientemente complexa e que entrar em discussões domésticas só traria mais desgaste. Ele se refugiava no trabalho, deixando que as tensões da casa fossem abafadas pelo ritmo dos negócios. Mas uma tarde tudo mudou. Era uma terça-feira ensolarada. Eduardo havia cancelado uma reunião importante porque se sentia cansado, algo raro para ele. Decidiu voltar para casa mais cedo, desejando um pouco de tranquilidade. Ao entrar na mansão, caminhou silenciosamente pelos corredores amplos e decorados. O som de vozes elevadas chamou sua atenção. Reconheceu a voz de Patrícia, carregada de fúria e desprezo. Aproximou-se da cozinha, onde a cena o deixou paralisado. Patrícia estava diante de Clara, que segurava um prato quebrado. A porcelana cara, vinda da França, havia se estilhaçado no chão. Clara tentava se desculpar, visivelmente nervosa, mas Patrícia não lhe dava espaço. "Você é inútil!" gritou a esposa, os olhos faiscando. "Nem para segurar um prato você serve. É por isso que sempre será uma empregadinha de quinta. Gente como você nunca vai sair da miséria." Clara baixou a cabeça, os olhos marejados, mas manteve a postura ereta. Não respondeu. "Está surda, garota?" Continuou Patrícia, avançando um passo. "Ou está achando que pode ficar aqui de graça, comendo da nossa comida, dormindo no nosso teto? Eu devia mandar você embora hoje mesmo." Foi nesse instante que Eduardo entrou. Sua voz grave cortou o ar. "Chega, Patrícia." As duas mulheres se viraram surpresas. Clara rapidamente se afastou,
como se quisesse desaparecer, mas os olhos de Eduardo a acompanharam por um segundo, a mais do que deveria. Ele havia visto o medo e a dor naquela jovem. Eduardo, você não imagina o que essa garota fez, disse Patrícia, tentando disfarçar a agressividade com um tom teatral. Quebrou um prato caríssimo. Ela é descuidada, preguiçosa, desleixada. É só um prato, Patrícia, interrompeu ele com firmeza. Não justifica esse tipo de tratamento. O silêncio caiu sobre a cozinha. Clara aproveitou para recolher os cacos e se retirou rapidamente, sem olhar para trás. Patrícia, por sua vez, ficou vermelha de raiva, mas conteve-se diante do marido. Você está defendendo essa empregada? Perguntou incrédula. Eduardo não respondeu. Limitou-se a sair da cozinha e subir para o escritório. Mas em sua mente algo havia mudado. Pela primeira vez em muitos anos, ele sentiu um desconforto profundo ao ver sua esposa agir daquela forma. A arrogância, a falta de compaixão, a crueldade gratuita, tudo parecia insuportável. Nos dias que se seguiram, Eduardo começou a observar mais atentamente. Viu como Clara trabalhava horas sem descanso, como suportava em silêncio as críticas constantes de Patrícia, como se esforçava para manter a casa impecável e ainda assim era tratada como invisível. Ele começou a conversar mais com ela, discretamente. Perguntava sobre sua vida, suas origens. Descobriu que Clara havia perdido os pais cedo, criado os irmãos menores sozinha e que, depois de muitas dificuldades, resolvera tentar a sorte na cidade grande. Cada detalhe de sua história mexia com Eduardo. Ele via naquela mulher uma força que nunca notara em sua esposa. Enquanto Patrícia vivia de aparências e exigências, Clara mostrava humildade, coragem e uma dignidade silenciosa que o fascinava. Certa noite, ao retornar de uma viagem curta, Eduardo encontrou Clara no jardim, regando as plantas. A lua iluminava seu rosto sereno. Ele se aproximou, quase sem pensar. Clara! Chamou em voz baixa. Ela se virou surpresa. Senhor Eduardo, precisa de alguma coisa? Só queria agradecer. Ele fez uma pausa. Pelo que você faz aqui. Eu sei que não é fácil lidar com certas situações. Clara baixou os olhos, tímida. É meu trabalho, senhor. Não. Ele balançou a cabeça. É muito mais do que isso. Você mantém esta casa de pé e merece respeito. Houve um silêncio carregado entre os dois. Eduardo sentiu algo despertar dentro dele. Algo que não sentia há anos. Admiração verdadeira, um calor humano, um desejo de estar próximo. Clara, por sua vez, desviou o olhar, mas não conseguiu esconder o rubor que subiu às suas faces. Com o passar das semanas, a tensão entre Eduardo e Patrícia aumentou. Ele já não tolerava as humilhações constantes dirigidas a Clara. E Patrícia, percebendo a mudança no marido, tornava-se ainda mais amarga e agressiva. Até que veio a gota d'água. Em uma tarde chuvosa, Eduardo voltou para casa sem avisar. Encontrou Patrícia novamente gritando com Clara, desta vez acusando-a de roubar uma pulseira. Clara chorava, desesperada, dizendo que jamais faria tal coisa. Eduardo não precisou ouvir mais nada. Patrícia, basta! Rugiu com uma fúria que surpreendeu até a si mesmo. Eu não vou permitir que você continue tratando Clara dessa maneira. Você passou dos limites. E o que você vai fazer? Desafiou ela, os olhos cheios de veneno. Vai escolher uma empregadinha em vez de mim, sua esposa? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eduardo respirou fundo e disse com firmeza: Sim, se for preciso, sim. Naquela noite, ele tomou a decisão mais importante de sua vida. Arrumou suas coisas, chamou Clara e disse que estava deixando a casa.
Clara tentou recusar, dizendo que não queria causar problemas, mas Eduardo insistiu. Você não está causando problemas. Você é a razão pela qual percebi que não posso mais viver naquela prisão de arrogância e vazio. Eles foram embora juntos para uma casa menor, longe dos holofotes da sociedade. Patrícia tentou escandalizar, espalhou boatos, mas Eduardo não se importou. Pela primeira vez em anos, sentia-se livre. A convivência com Clara revelou-se transformadora. Ela não queria seus presentes caros, não exigia status, não buscava aplausos. Dava-lhe apenas companhia sincera, carinho genuíno, compreensão silenciosa. Eduardo aprendeu a cozinhar ao lado dela, a rir de coisas simples, a desfrutar de um pôr do sol sem pressa. O milionário que antes vivia cercado de luxo descobriu a riqueza verdadeira no coração de uma mulher humilde. E Clara, que sempre sonhara apenas com estabilidade, encontrou um amor que jamais esperara. A vida seguiu, com dificuldades, sim, mas também com uma felicidade nova. Eduardo nunca se arrependeu de sua escolha. Ele havia trocado um palácio vazio por um lar verdadeiro. E no fundo de sua alma, sabia que só compreendeu o valor da vida quando viu sua esposa humilhar a empregada. E percebeu que a grandeza não está no dinheiro, mas na dignidade de quem permanece humano, mesmo diante da crueldade.